Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Vamos começar? Ok. Então, aqui o nosso painel. A gente traz, na verdade, 3 temas, é 3 em 1. A gente vai falar de auditoria, de melhorias de troca de ciclo e, no final, a gente vai falar também sobre operador logístico. Tá bom? Então, vamos lá. Começando por auditoria. Aqui a gente sabe que auditoria é uma coisa chata, né? Muitos de vocês, às vezes, né, têm avaliações, tem questões relacionadas com os auditores, né? E a gente recebe, às vezes, algumas reclamações. Mas o que eu queria compartilhar aqui, que embora esse processo ele pareça chato, ele é muito relevante para o nosso negócio. Porque aqui a gente está falando de um tema muito sensível, que é a preservação da nossa marca. A gente tem um número muito grande de lojas na nossa rede e a gente precisa cuidar bem delas. E a gente, para isso, a gente contrata uma empresa externa que consegue fazer esse monitoramento e olhar para todas as nossas lojas, para a nossa rede, para a gente manter a nossa padronização, já que a gente trabalha no sistema de franquias. Então, aqui, a gente entende essa necessidade de preservação. A gente tem casos na rede muito críticos e que denigrem a nossa imagem de marca. Então, é por isso que a gente acredita que esse processo é importante. Mas ele pode melhorar. E aí a gente traz para vocês aqui alguns questionamentos que a gente está chamando de mitos e verdades, né? A gente tem ouvido algumas questões, né? Será que poderia flexibilizar para a gente a exposição? Será que o dia que o auditor vai na minha loja, será que é o dia mais correto? Então, a gente trouxe alguns questionamentos para vocês, para a gente poder minimizar essas dúvidas e, na sequência, a gente também vai apresentar algumas novidades, algumas melhorias. Então, aqui, a primeira pergunta que a gente traz posso ser penalizado enquanto monto a loja no primeiro dia do ciclo? Vocês acham que é mito ou é uma verdade? É mito, né? Muito bem. É mito, porque a gente nunca faz auditoria no primeiro dia do ciclo. Vamos lá. Opa! Todos comigo aqui. A nossa regra com auditoria é que a gente faça hoje, a partir do segundo dia do ciclo. Se tiver algum caso, a gente já vai apresentar uma novidade, mas se tiver algum caso, a gente precisa saber, porque essa não é a regra atual. Então, a gente considera um mito, mas podemos ver se existe algum caso que está acontecendo, não deveria estar acontecendo. A segunda pergunta aqui é: tenho flexibilidade para mexer no meu planograma, especialmente nas datas comemorativas? Vocês acham que é mito ou é verdade? Então, aqui a gente fala que é verdade. E aqui a gente traz 2 casos. O primeiro deles é: quando eu tenho ruptura de algum produto, para eu não deixar aquele espaço vazio na loja, eu posso sim preencher ou com outro item da mesma marca ou com algum item que eu tenha mais estoque, porque a gente não pode deixar buraco na nossa exposição. Então, a gente pode sim complementar com os itens de ruptura. E no caso das datas comemorativas, a gente também pode flexibilizar colocando os kits na última prateleira ou em alguns lugares onde a gente já tenha o espaço de presentes, porque a gente sabe que especialmente nas últimas semanas perto da data, a gente precisa estar com uma exposição de kits mais evidenciada. Então, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem mudar sim o planograma, que vocês não vão ser penalizados por conta dessa situação. A gente dá flexibilidade para vocês e a gente entende que isso é uma característica do varejo e é um ponto muito importante para o resultado de vocês.
O próximo ponto é sobre embalagens. A gente sabe que de tempos em tempos a gente tem a troca das embalagens e aqui a gente traz a seguinte pergunta. Não posso ter embalagens antigas na loja? Eu posso vender essas embalagens? Eu posso usar essas embalagens? Será que é mito ou é verdade? Dúvida? É mito. A gente autoriza, sim, vocês usarem as embalagens antigas. O que não pode é colocar na vitrine, né? Colocar naquela mesa, da primeira mesa à disposição, ali na frente da loja. Aí a gente pede para que vocês deixem essas embalagens mais na retaguarda e que vocês sim utilizem as embalagens até o final dos estoques. Afinal de contas, vocês não podem ter prejuízo, vocês não podem jogar essas embalagens fora. Então a indústria sim autoriza, mas tomando esses cuidados, que a gente não tenha a exposição nem na mesa de entrada e nem na vitrine. Ok? Então, alguns mitos e verdades, porque eu acho que é um tema bastante sensível e a gente queria compartilhar, mas a gente tem algumas novidades aqui, muito ouvindo as questões que vocês nos trouxeram em visitas a campo, também no último fórum. Então, a gente quer compartilhar aqui as novidades. A primeira delas é que hoje, a gente autoriza a auditoria a partir do segundo ciclo. E para agora, a nova rodada do IAF, que começa em setembro, as visitas vão acontecer a partir do terceiro dia do ciclo. Aí vocês vão ganhar mais um dia ali, a partir do segundo dia, para poder ajustar a loja, para poder fazer todas as mudanças necessárias para ter essa tranquilidade. A segunda questão é que vocês vão ter acesso ao questionário do auditor, que hoje, muitas vezes, vocês não conhecem exatamente quais são as perguntas que o auditor está respondendo numa visita. Então, a gente também vai disponibilizar esse questionário na BotWeb. A terceira questão é sobre quando vocês questionam uma penalidade, vocês vão receber o resultado desse questionamento já no ciclo seguinte. Atualmente, esse retorno está demorando um pouco mais, às vezes demora até 2, 3 ciclos. Isso não é legal, né? Porque você recebe retorno muito tempo depois. Então, a gente está ajustando os nossos processos internos e a ideia é que agora também, a partir de setembro, vocês recebam o retorno dessas penalidades aí a partir do ciclo seguinte. Outras novidades, a gente vai ter um Click View mais repaginado, mais intuitivo para vocês acompanharem os resultados de vocês da avaliação da auditoria do IAF. A gente vai conseguir disponibilizar uma pesquisa perene sobre os auditores. Então, por exemplo, eu recebi um auditor na minha loja, ele não estava vestido adequadamente, ou ele teve uma postura errada diante de alguma situação. Aí vocês vão ter, sim, um acesso a uma pesquisa onde isso vai ser alimentado aqui para a indústria e a gente vai conseguir atuar mais rapidamente com esse fornecedor. E, por último, a gente também vai disponibilizar o compartilhamento das penalidades, que depois vocês recebem os retornos, mas vocês pedem para que a gente possa compartilhar com os times de vocês também. Então, é só vocês mandarem o e-mail da gerente ou da equipe de loja, e aí todos poderão receber os retornos sobre as possíveis penalidades, tá? E aqui eu tenho uma novidade, que nesse ano a gente tem uma premiação das melhores lojas em auditoria esse ano. A gente quer compartilhar aqui quem foram os melhores. A gente tem os 3 melhores por grupo, Musk, Âmbar, os 4 grupos de franquias. E o prêmio é 5 VMs gratuitos nos próximos ciclos, a partir do ciclo 15. Tá? Estão curiosos para saber quem são os vencedores? Então, estamos aqui, Âmbar, Dima Simão, Amarilis, Mauá. Nossa,
Tem alguém aí, gente? Parabéns, parabéns, pessoal. Vocês fizeram aí a diferença. Sobre troca do ciclo, então a gente também falou um pouco já na plenária, a gente falou sobre a melhoria do planograma, a gente fez aqui um videozinho rápido para entender qual é o modelo de loja que tem uma montagem mais rápida. E a gente fez uma comparação entre Prisma e ânfora. Quem vocês acham que a gente monta mais rápido? Prisma ou ânfora? Vamos fazer aqui o teste? Foi? Ixi. Ai, peraí, gente, tá dando... Foi, tá indo? Tudo bem. É o Thiago que montou, tá? Então... Então aqui a gente tem em média 50 minutos para montar uma Prisma, enquanto a ânfora a gente conseguiu em 30 minutos um resultado super legal. Então a gente tem uma montagem mais rápida. Las Vegas é um modelo que demora mais ainda, né? Então pensando que esses modelos novos aí são mais interessantes. E aí a gente tem aqui algumas outras novidades. A gente já falou do VM fixo de promo, a gente já falou do novo enxoval de Las Vegas, certo? E aqui a gente também vai ter uma simplificação do nosso guia de ambientação e uma personificação maior no ciclo, onde a gente consegue ter mais gatilhos de varejo para vocês personalizarem nas lojas de vocês. E aqui, por último, para finalizar, um tema que eu sei que é de muita dor para vocês. Aqui a gente sabe que a gente teve muitos problemas agora no último período, que é sobre operador logístico, tá? Aqui eu quero contar um pouco para vocês e ser bastante transparente sobre o que aconteceu. A gente tinha in vitro, era um fornecedor já de muito tempo, mas a gente estava já com planos de mudar este fornecedor. Mas a gente queria fazer uma mudança bem tranquila, bem lenta. Então, a gente ia pilotar essa mudança ao longo de todo o ano de 2019, com bastante calma e tranquilidade, para a gente poder ir migrando aos poucos. O que aconteceu, infelizmente, é que a gente teve, infelizmente, que encerrar o contrato com o fornecedor antigo. A gente não quer expor aqui a situação, mas a gente teve alguns problemas graves aí na relação e a gente teve que fazer essa quebra. E aí, com isso, a gente teve que antecipar esse piloto, que seria de 1 ano, para 3 ciclos. E aí, realmente, a gente teve que sair correndo, senão a gente não teria condições de entregar esses ciclos para vocês. E aí, a gente contou com a ajuda aí do fornecedor Antilhas, né, que vocês já conhecem aí como nosso fornecedor de embalagens, mas que ele ajudou a gente nesse momento, assumiu esse desafio. A gente conseguiu fazer o melhor trabalho? Não, a gente teve muitos problemas. E aqui a gente quer compartilhar. Só que eu estou perdida aqui. Então, a gente teve que antecipar esse piloto e aqui os nossos indicadores, né? Então, a gente teve primeiro nos ciclos 6, 7, 8, a gente teve problema de atraso das nossas vitrines.
a gente sabe que isso é muito grave, porque a gente, né, precisa começar o ciclo direitinho. Hoje em dia, os atrasos já estão praticamente resolvidos, então isso já é uma boa notícia. A outra questão é sobre os nossos chamados de erros de envios, e aqui a gente teve alguns erros, sim, na separação dos materiais, e também a gente sabe que tem lojas que a gente teve mais envios a mais, outros a menos, então isso também impactou o resultado de vocês. E com isso, a gente quer mostrar os próximos passos, que acho que é bem importante para falar que a gente vai ter uma melhoria no atendimento da Antilhas. O pessoal da Antilhas está aqui também com a gente para assumir esse compromisso, que a gente vai ter um atendimento a problemas que a gente tem aí de falta ou de sobra ou de atraso. E a gente também está tendo melhorias na separação, melhorias a gente reduziu bastante os nossos chamados. Então, a gente está muito focado em resolver esses problemas. E a gente queria compartilhar isso com vocês, como prova de que a gente está muito atento e muito focado. E de que daqui aos poucos ciclos a gente não tenha mais nenhum problema nesse sentido. Tá bom? Querem ir para perguntas? O fornecedor in vitro, então, não entrega mais para a gente? Não, ele está entregando temporariamente VD, mas loja ele não entrega mais. É por isso mesmo, porque como eu vou inaugurar o espaço do revendedor, me ligaram sobre o ciclo 14. Então, é in vitro mesmo. Ainda é in vitro para VD. Então, tá bom. Certo. Alguém mais? Eu gostaria de perguntar se você... Quem está falando? Oi. Ah, certo. Então, eu tive o e-mail da auditoria do IAF. Né? Normalmente a gente tem 3 dias para responder o e-mail, se concorda, se discorda, ou se tem alguma colocação a fazer. Eu recebi o e-mail da auditoria na sexta-feira, véspera de carnaval, às 18h30. Imagina, sexta-feira, véspera de carnaval, às 18h30. Segunda-feira é um dia útil. Terça-feira é terça-feira de carnaval, embora não seja feriado, né, nacional, mas acaba sendo um feriado na prática. Quarta-feira normalmente se trabalha após o meio-dia. Eu acho ridículo esse prazo de 3 dias. Eu imagino, ninguém fica ligado num computador respondendo e-mail de todo mundo o tempo todo. Deveria ser no mínimo 5, 6 dias para você responder esse questionário. Eu questionei e não tive feedback. Na minha opinião, isso é uma coisa que vocês têm que mudar imediatamente. 3 dias não dá para nada. Perfeito. Teria que ser no mínimo uma semana, certo? Certo? Podemos estabelecer uma semana? Eu acho que sim. Sim? Todos concordam? Ok, a gente pode assumir esse compromisso aqui como mais uma melhoria. A gente negocia isso com o nosso fornecedor, enfim. Acho que é bem justo, até porque às vezes caem com algum feriado. Ok, acho que é um bom ponto. Obrigada. Quem mais? Eu fiz a reforma da loja Prisma 1.0 para 2.0 e eu estou com dois problemas, na verdade. Um seria das peças permanentes da 2.0, elas não vieram para minha loja, e quando eu entro em contato com a Antilhas, eles me pedem um código. Eu não sei o código porque eu não sei qual peça que é. E aí a gente fica... A comunicação em relação às peças das lojas, eu sinceramente estou me decepcionando muito, porque a gente está tendo muito problema com isso. Na minha loja, que eu passei de Las Vegas para 2.0, chegou a caixa de peça permanente normal. Eu inaugurei a minha loja sem as peças permanentes, eu fiz uma peça... Para não ficar feio, eu fiz local, uma coisa do meu, como se diz, não tive... E o meu caixa, ele está sem a peça permanente atrás, que o meu caixa ele continuou sendo o caixa do 1.0. Foi permitido isso. Só que o Boticário não tem a arte para eu colocar. Então, eu tenho
quase um mês de loja aberta, ninguém me deu essa solução. E quando você entra em contato com os fornecedores, com o consultor, a consultora entrou em contato com a área, com a gerente, a responsável, está todo mundo sabendo. E parece que é um problema nacional. O ponto que eu acho é o seguinte, a gente tem que começar a prestar atenção que, talvez para o Boticário aqui em cima, o impacto não seja tão grande, mas lá na minha cidade eu inaugurei sem 3 mídias, onde a minha loja ia ficar toda branca, porque simplesmente não tinha esse material. Então eu queria entender o porquê que isso está acontecendo. Oi, gente, eu vou responder porque eu tenho os dados mais precisos. A gente teve esse caso de permanente, vocês estão me ouvindo, né? A questão dos permanentes foi uma... Cortou? Tá. Estão ouvindo? Tá. A questão dos permanentes é que a gente teve essa migração do estoque que estava na Invitro para o estoque que foi para Antilhas. Então a gente está regularizando isso até o ciclo 14 e esse caso específico do caixa a gente vai dar um jeito de solucionar também até o ciclo 14, tá? Foi um problema, um resquício que a gente teve dessa troca, tá bom, gente? Mas vamos deixar isso no radar. Mas acho que casos pontuais, a gente pode pegar a sua loja e a gente pode desenvolver uma arte para você produzir. Exatamente. Ótimo. Beleza. Depois a gente fala. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. A gente conversa aqui, tá bom?